A forja. O amor de Deus e o poder transformador. Em algum momento, todos nós já nos sentimos como Adão e Eva no jardim do Éden, escondidos entre as árvores, envergonhados por nossos erros e temerosos diante da voz de Deus. A narrativa de Gênesis 3 é mais do que uma história de pecado e queda, é um espelho que reflete nossa humanidade e uma janela que revela o caráter inabalável de Deus. O que começa com uma falha termina com uma promessa, e a mão divina continua moldando a história humana. A cena se desenrola com Adão e Eva ouvindo a voz de Deus no frescor do dia. Ao contrário do que poderíamos esperar, Deus não surge como um juiz severo, mas como um pai que busca o relacionamento com seus filhos. Ele os chama pelo nome, e Adão, onde estás? Essa pergunta não é uma busca geográfica, é uma chamada ao coração. Deus sabia onde eles estavam fisicamente, mas queria que eles refletissem sobre onde estavam espiritualmente. O amor na forja. Quando pensamos em uma forja, imaginamos calor intenso, martelos pesados moldando metal, e uma pressão constante para criar algo útil e belo. No entanto, na vida, a forja de Deus não é para destruir, mas para moldar. É no calor das nossas provações, nos momentos de dor e confronto, que Deus trabalha em nossas almas. O pecado de Adão e Eva poderia ter sido o ponto final da humanidade, mas Deus viu o potencial para a redenção. No Éden, vemos o início da forja. Apesar do pecado, Deus não os destruiu nem os abandonou. Pelo contrário, Ele manteve sua rotina. Ele desceu no mesmo horário, chamou-os pelo nome e cobriu sua vergonha com roupas feitas por suas próprias mãos. A expulsão do jardim foi uma consequência, mas também foi o início de um plano maior para restaurar o relacionamento rompido. A transformação na presença de Deus. Deus não está interessado em apenas consertar nossas ações externas, Ele quer transformar nossas intenções, purificar nossos corações e renovar nossas mentes. Isso exige proximidade com Ele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos moldados à sua imagem. Como o apóstolo Paulo escreve, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa transformação, no entanto, não é fácil. Estar perto de Deus significa ser confrontado com quem realmente somos. É por isso que muitas vezes resistimos. A forja é desconfortável, ela nos despedaça para nos reconstruir. Mas é exatamente isso que nos torna capazes de refletir a glória de Deus. A esperança na redenção. O Éden parecia o fim, mas na realidade, era apenas o começo. Desde aquele momento, Deus revelou seu plano de redenção. A promessa de um Salvador foi dada, e ao longo dos séculos, Deus moldou a humanidade, preparando o caminho para Jesus. Quando Jesus veio, Ele trouxe o jardim de volta para nós. Em Cristo, o relacionamento perdido foi restaurado. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos levam de volta à presença de Deus. Quando olhamos para a cruz, vemos a culminação da forja divina. O sofrimento de Jesus não foi em vão, foi o calor que moldou a salvação para toda a humanidade. Ele tomou sobre si as nossas falhas, para que pudéssemos ser feitos novos. Agora, não somos apenas criaturas, somos filhos de Deus, convidados a nos sentar à mesa que Ele preparou para nós. A mesa preparada. Deus não oferece migalhas aos seus filhos. Ele nos convida a uma mesa farta, onde a graça, o amor e a misericórdia transbordam. No entanto, muitas vezes nos contentamos com menos. Vivemos de migalhas espirituais, alimentando-nos de distrações e substitutos vazios, enquanto Deus nos chama para uma comunhão profunda e transformadora. Essa mesa simboliza o relacionamento que Deus deseja conosco. Ele quer compartilhar seus segredos, revelar sua vontade e caminhar conosco diariamente. Quando nos aproximamos dessa mesa, experimentamos um poder que transcende o talento e o carisma humanos. Experimentamos a unção, que despedaça jugos, cura corações quebrados e transforma vidas. O chamado para voltar ao jardim. A mensagem da forja é um chamado para voltar ao jardim, para a comunhão perdida. É um chamado para deixar o pecado e o egoísmo e nos rendermos ao amor de Deus. É um chamado para permitir que Ele nos molde, mesmo que o processo seja doloroso. Jesus nos abriu o caminho de volta.
Ele é o menino da história que segura nossa mão e nos conduz até o Pai. Ele nos diz: Pai, este é meu amigo. Ele precisa de ti. E o Pai, em seu amor infinito, nunca nos rejeita. Ele nos recebe, nos perdoa e começa o processo de nos transformar novamente. A forja é a prova do amor. Muitas vezes, resistimos à forja porque ela expõe nossas fraquezas e nos força a enfrentar nossos medos. Mas a forja é a maior prova do amor de Deus. Ele não nos deixa como estamos porque nos ama demais para isso. Ele vê nosso potencial, mesmo quando nós não o vemos. Ele nos pressiona, nos aquece e nos molda porque quer que sejamos parecidos com Ele. Quando passamos pela forja, saímos diferentes. Saímos mais fortes, mais sábios e mais próximos de Deus. O que antes era um pedaço bruto de metal torna-se uma ferramenta útil, o jardim está de volta. Hoje, Deus nos chama para retornar ao jardim. Ele nos convida a desfrutar de sua presença, a caminhar com Ele e a ser moldados por Ele. Isso exige rendição, mas a recompensa é inestimável. Quando nos rendemos ao processo, descobrimos que somos capazes de muito mais do que imaginávamos. Descobrimos que, com Deus, somos inquebráveis. No final, a mensagem da forja não é sobre destruição, mas sobre renovação. É sobre um Deus que nos ama tanto que não desiste de nós, mesmo quando desistimos dele. É sobre um Deus que nos chama pelo nome, nos cobre de graça e nos molda para algo maior. A forja é difícil, mas é nela que encontramos nosso propósito. E quando finalmente entendemos o amor que Deus tem por nós, percebemos que não queremos estar em nenhum outro lugar senão em suas mãos.